A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil. Quem vos fala é pastor Raimundo Clenir, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, para mais um programa, A Voz do Pastor, pela nossa Rádio Cristo Vive, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos também na nossa live, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, Deus tem nos dado esta oportunidade de estarmos juntos para ouvir uma mensagem da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia, abençoado, nas mais ricas bênçãos do Senhor. O Senhor merece também que nós venhamos agradecer a Ele a cada dia que passa na nossa vida. É uma forma de gratidão a Deus por estarmos vivos, por poder nós estarmos respirando na face da terra, diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas em que nós estamos passando. Peço a todos os nossos queridos e amados irmãos que, quando dobrar os vossos joelhos, orem pela nossa nação brasileira. O Brasil, os governantes, a nossa nação brasileira, a igreja brasileira, o povo de Deus, precisa muito de oração. Esta guerra em que está travada entre homens, ela também tem uma guerra travada nos ares. O inimigo tem lançado suas setas malignas para tentar colocar o ser humano um contra o outro. E, da maneira com que está indo, as coisas não estão bem. Precisamos, mais do que nunca, colocar a igreja de joelho, orar. Precisamos buscar a Deus mais do que nunca, porque os dias em que estamos vivendo são dias difíceis. A Bíblia nos relata em muitos livros, muitos profetas falaram, o próprio Jesus falou, os discípulos falaram, estamos falando, vamos continuar falando, de que a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais perto que jamais nós poderíamos imaginar. Noé, o apregoeiro da verdade, 600 anos, no ano 600 de Cristo, ele falou do dilúvio. O povo não creu. Deus enviou os profetas no Antigo Testamento, os profetas profetizaram. Muitos não creram. Jesus veio, falou, muitos não creram. E estamos vendo, vivenciando com nossos próprios olhos tudo que está acontecendo na face da terra, dessa terra, no mundo em que estamos vivendo, coisas que jamais nós imaginaríamos que pudéssemos vivenciar. Mas é a Bíblia se cumprindo, é a palavra se cumprindo, é a palavra tendo completamente falado e se cumprindo em nossos dias. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, meus amados irmãos, e convido para que você se inscreva lá no nosso canal, pastor Raimundo Clenir, também no Facebook, Raimundo Clenir, também pastor Raimundo Clenir no Facebook, e compartilha conosco essas mensagens que Deus tem colocado em nosso coração. Dentro de em breve
Estaremos também passando estudos bíblicos sobre o fim dos tempos, sobre o poder da língua, sobre os últimos dias. Vários temas nós temos que Deus nos deu para que nós viéssemos guardar e agora, no momento exato, compartilhar com os nossos irmãos. Um sinal de alerta, e é por amor às almas de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nós, muitas vezes mesmo com dor no nosso coração, de não querer falar aquilo que Deus manda falar, mas nós somos obrigados a falar mediante o compromisso que nós temos com Deus e com a sua palavra, para alertar o povo que os dias estão passando mais rápido que nós possamos imaginar. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13. E esta palavra quem escreveu foi o amado apóstolo Paulo, servo de Cristo, um dos grandes apóstolos que passou por essa terra e deixou-nos uma palavra em vários livros, várias epístolas, para que viéssemos a entender e a compreender a vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus. Diz aqui Paulo, então, com o título: A gratidão de Paulo para com os filipenses, a igreja de Filipos. Diz ele assim: Alegrei-me no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes, diz Paulo, a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E aí diz no versículo 11, Paulo aqui falando à igreja de Filipos, aos irmãos da igreja: digo isto não por causa da pobreza, diz ele, porque eu aprendi, diz ele, eu aprendi. Tem coisas que nós precisamos aprender. Tem coisas que às vezes Deus pega nós em determinadas ocasiões, em determinadas circunstâncias, e nos leva muitas vezes para um deserto. Ele muitas vezes nos leva em algumas situações para que possamos aprender algumas coisas que nós não sabíamos antes. E aqui Paulo está dizendo: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Repito o 11, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amados e queridos irmãos e irmãs que nos dão a honra, viver contente em toda e qualquer situação é só para quem é crente de verdade. É só para quem confia plenamente em Deus. É só para quem verdadeiramente entregou a sua vida sem reserva para Jesus. Porque tem situações na nossa vida em que muitas vezes nós olhamos com os olhos naturais, parece que não vemos saída. Parece que a coisa não vai acontecer da maneira e da forma com que nós estamos esperando. E Paulo diz aqui para nós, nos adverte, né, dizendo: olha,
Eu digo isto não por causa da pobreza. O que Paulo está dizendo? Olha, eu tinha de tudo antes. Soldado romano, chefe de tropa, fazia o que eu bem queria, tinha o meu bom salário do governo, mas a partir do momento em que Jesus me pegou, em que Jesus me escolheu, a minha vida mudou. Aquele homem que tinha fartura, aquele homem que era honrado pelos soldados, ele passou a ser dependente da fé tão somente em Jesus. E uma pessoa dependente não é fácil, porque tem que viver pela fé, confiar no sobrenatural e esperar com paciência para que se cumpra as promessas do Senhor na nossa vida. Isso não tem sido fácil, porque jamais ouvi alguém dizer para mim ou para você que gosta de esperar. Eu vou esperar com tranquilidade. Eu vou esperar com paciência. Quando o Senhor quiser me dar, Ele me dá. Quando Ele quiser cumprir a promessa, Ele cumpre. Não é bem assim. Deus faz uma promessa hoje para uma pessoa, no dia de amanhã a pessoa vai dizer: Senhor, e aí onde é que está a promessa? Deus fez uma promessa para Abrão, né? Quantos anos levou? 10 anos. Deus deu um sonho para José. Quanto tempo levou? 13 anos para cumprir. Não é fácil muitas vezes o momento da espera. E aí eu vejo Paulo dizendo aqui: olha, eu digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, a pergunta é esta: você está te alegrando, vivendo contente nessa situação em que Deus permitiu você estar? Você está alegre, está feliz na luta que você está passando? Você está contente no deserto que você está passando? O cristão verdadeiro, irmãos, pode estar no sofrimento da carne, mas tem alegria do espírito. A alma está alegre. E Davi, né? Davi passou por um momento também de muita dificuldade, de muita luta. Davi era um guerreiro de Deus, um homem lutador, um homem valente, bravo. Matou urso, matou leão. Mas não é por valentia, muitas vezes, que também, às vezes, a pessoa não fica um pouco atemorizado. E, certo momento, Davi estava numa prova, numa guerra travada. E ele chegou o momento dele conversar com a sua própria alma. E ele fez uma pergunta para a sua própria alma. Davi fez uma pergunta, conversando para dentro dele mesmo: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o verei. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, que nos dão a honra. Tem situações na nossa vida em que a nossa alma fica mesmo um pouco aflita. Quem somos nós perto de Jesus? Seu próprio Filho de Deus, sabedor do que ele veio passar na face da terra, do que ele tinha que passar na face da terra. Ele sobe ao Monte das Oliveiras, e quando ele sente que tinha que passar pelo martírio do Calvário, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Quem já não passou por isso? Quem já não passou por esses momentos de provação? Quem já não passou por este momento de luta,
De muitas vezes chegar a pensar assim, ué, o que é que eu estou fazendo de errado? Parece que Deus me abandonou. Não, meus irmãos. Quando a aprovação chega, aí é que Deus está pertinho de nós. Porque se Ele não estiver pertinho de nós, nós não vamos conseguir vencer a nossa prova. E Davi disse bem assim, conversando com a sua alma: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ah, é? É fácil dizer para nossa alma, né? É fácil dizer para o meu irmão e para minha irmã: Deus vai te dar vitória. Fica tranquila, minha irmã. Fica tranquilo, meu irmão. Deus vai te dar vitória. Fácil eu dizer, porque eu não estou na tua prova. É fácil você dizer também para mim: pastor, fica tranquilo, Deus vai te dar vitória. É fácil você dizer. Mas você está no meu lugar, você não quer, né? E nem eu também quero estar no teu lugar. Porque o momento que você está passando não sou eu que tenho que passar. E o momento que eu passo não é você também que tem que passar. Cada um tem a sua cruz para carregar. E Paulo aqui está dizendo bem assim: eu aprendi. A situação do dia a dia muitas vezes faz nós aprender. A situação que muitas vezes Deus nos coloca é para que nós venhamos a aprender e ter testemunho para aqueles que vêm vindo atrás de nós. Quando você se deparar com uma pessoa que está passando por aqueles momentos que você já passou, você tenha testemunho para dizer para ela e dizer: olha, meu irmão, olha, minha irmã, eu já passei por isso. Eu sei muito bem. Tem momentos que parece que nos sentimos abandonados. Tem momentos que parece que sentimos que as nossas orações não sobem mais ao Pai. Tem momento que Deus se cala, que a gente ora, pede e parece que Ele não está nos ouvindo. Mas não é nada disso. Ele está ouvindo, Ele está atento, Ele está cuidando de nós, mas simplesmente Ele está trabalhando na nossa vida. E quem está trabalhando não gosta de ser interrompido. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu aprendi. Que coisa boa quando nós aprendemos, né? Porque a escola de Deus, irmãos, aquela que o professor é o Espírito Santo, o Espírito Santo diz a Bíblia que ele geme com gemidos inexprimíveis. E ele intercede ao Pai por nós, irmãos. Porque nós não sabemos muitas vezes orar como deveríamos orar. E Paulo está dizendo aqui, no versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. É fácil. É muito bom ser honrado. Quando as pessoas te elogiam, quando as pessoas falam bem de você, é muito fácil ser honrado. Ganhar um título, um presente. Agora Paulo está dizendo: tanto também sei estar contente quando for humilhado. É fácil ser humilhado? É fácil ser humilhado? Não. Mas a Bíblia nos diz ali, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, das bem-aventuranças, lá no finalzinho do capítulo 5, ele diz: bem-aventurados sois vós quando falarem mal de vós, quando se levantarem, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, por amor de mim. Vocês são bem-aventurados. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma prova, porque você quer servir a Deus com fidelidade, porque você ama Jesus de todo o teu coração, alegra a tua alma. Diga para ela: aquieta-te dentro de mim aí, sossega. O Senhor me dará a vitória. O Senhor vai me abençoar. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que Ele vai ouvir as minhas orações.
que Ele vai enxugar as minhas lágrimas na hora certa. Diga para o diabo neste dia, nesta hora, ó diabo, não adianta tu vir para cá rodear, não adianta tu mandar as pessoas falar mal de mim, não adianta tu levantar calúnia, não adianta tu me defamar, não adianta tu rugir como um leão, não adianta porque tu é o pai da mentira. O Deus do qual eu entreguei a minha vida, o Deus do qual eu sirvo, Ele por certo me dará vitória. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Diz Paulo, olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, diz ele. Continua aqui no 13, em todas as circunstâncias, já tem experiência. O que você está passando, meu irmão, que você está passando, minha irmã, é para que você venha obter experiência. Você chega em uma empresa para pegar um trabalho, é muito difícil no primeiro momento, quando você na sua tenra idade, chegar em uma empresa, colocar o teu currículo, a primeira coisa que o patrão te pergunta da empresa, você tem experiência no trabalho que você quer trabalhar? E a pessoa diz, não tem experiência. É difícil você pegar o primeiro trabalho sem experiência. É difícil Deus colocar alguém na obra quando é recém-convertido, porque ele ainda não tem experiência. E Paulo diz bem assim, tenho as circunstâncias, eu já tenho experiência de passar fome, de passar sede, de ser açoitado, de ser levado diante dos governadores. Eu tenho experiência da vida que tenho levado. Eu tenho experiência porque eu tenho andado em muitos lugares, e assim Deus manda dizer para você nesse dia. Não te preocupa, Ele está te colocando na prova para que você venha obter mais experiência. Porque uma pessoa que não é experiente, que não tem experiência, tem que começar bem devagarinho. A Bíblia diz que o obreiro, a obreira, né? Diz Paulo, o apóstolo Paulo, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que o obreiro não seja neófito, novo na fé, mas que tem experiência, glória, que tem experiência. Tudo isso que você está passando, meu irmão, tudo isso que você está passando, minha irmã, é para que você venha ter experiência. Não é para te judiar. Diz a Bíblia que Deus açoita quem Ele ama. Deus te ama, Deus me ama. Pastor, então por que tanta prova? É para depois você ser aprovado, para depois você ser aprovada. E aqueles que murmuravam, aqueles que falavam mal de ti, aqueles que não acreditavam no teu chamado, aleluia, vão dizer assim, verdadeiramente ela é uma escolhida de Deus. Verdadeiramente ele é um escolhido de Deus. Agora eu tenho certeza. Pois é, mas quando a pessoa estava passando pela prova, estava passando na luta, estava passando no deserto, às vezes aqueles ombros que diziam, amigo, foi embora, te deixaram sozinho, te deixaram sozinha. E não é fácil quando nós ficamos sozinhos. Procuramos alguém às vezes, né? Aleluias, para pelo menos abrir o nosso coração e falar das nossas lutas, da nossa dificuldade, e não temos ombro algum. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Depois de uma longa caminhada de fé, nós vamos olhar que no fim do seu ministério, quando ele já estava para ser oferecido ali, né, em sacrifício, quando ele sabia que os seus dias estavam chegando ao final, ele disse, todos se foram embora, só ficou Lucas comigo. Tem momento na nossa vida, aleluias, que fica uma pessoa só, mas não importa, todos podem ir embora. Mas se Jesus ficar do teu lado, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Todos os teus amigos terrenos podem te abandonar, mas Jesus disse, eu jamais te abandonarei. E é isso que nós precisamos entender.
Ele permite nós passar por alguma circunstância, muitas vezes. É permissão dele e tem a parte permissiva do Senhor, né? Que às vezes você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás e olha para a frente e não vê ninguém. Não enxerga uma luzinha no fundo do túnel. E aí grita, chora, se levanta, e diz: Senhor, o Senhor me abandonou. Aonde é que o Senhor está, Senhor? Eu estou aqui, estou com saudade de ouvir a tua voz. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. E Deus fica quietinho, Deus fica calado. E eu ainda vou trazer uma mensagem aqui sobre o ponto de interrogação de Deus. Quando muitas pessoas clamam, buscam, oram, choram, faz propósito, faz voto, vão para o monte, se derrama e parece que Deus não está ouvindo nada. Claro que Deus está. Deus está, só que Ele vai responder para mim e para você na hora certa, na hora dele. Vamos à frente? Olha aqui. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Eu não sei a vida que tu está vivendo, eu não sei o momento que você está vivendo, só quem sabe é você. O teu momento, quem sabe é você e Deus. É você que sabe da tua história, é você que conhece a sua vida. É você que sabe o momento que você está passando. Eu não sei, mas Paulo diz assim: olha, olha, diz Paulo, também de fartura como também de fome, assim também de abundância como também de escassez. Paulo está dizendo: olha, eu sei estar alegre, sei estar contente, Ele não me abandona, eu sei a quem eu estou servindo, foi Ele que me chamou, eu era um perseguidor, e Ele disse que iria valer a pena, que eu ia ver o quanto eu ia sofrer por amor do Evangelho. Então, o que eu estou passando agora, escassez, o que eu estou passando, fome, o que eu estou passando, necessidade, a luta que estou passando, foi Ele que me falou, foi Ele que me disse. Simplesmente está se cumprindo aquilo que Ele falou para mim. Ei, eu não sei o que Jesus falou para ti, eu não sei qual foi a promessa que Ele fez para você, não me interessa. Mas se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E se Ele disse que você iria passar por muitas lutas, por muitas provas, este momento que você está passando alegra o teu coração, alegra a tua vida. É só para te aperfeiçoar, é para nos aperfeiçoar. É isto que tem que acontecer na nossa vida, para que nós venhamos obter o quê? Experiência. Não é fácil passar no vale, claro que não é fácil, mas Paulo diz assim: olha, eu sei estar alegre na hora que eu tenho fartura, na hora que eu tenho fome, na hora da abundância, na hora da escassez. Eu estou alegre em todos os momentos. Por quê? Porque Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Ele falou comigo. Capítulo 9 de Atos, foi Ele que falou comigo. Eu não conhecia aquela voz quando bradou. E era Ele. Ele me chamou. Então Paulo conhecia assim como você conhece. E o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, ele é bem conhecido de todas as pessoas. Muito conhecido. E muitas vezes nós falamos, está decorado, né? Olha o que Paulo diz aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós temos que aprender os versículos anteriores. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai me dar vitória. Deus vai me abençoar. Deus vai me dar tudo que eu quero. Vai.
vai também te colocar na prova, vai te colocar no deserto, vai te provar. Oh, aleluia! Tudo pode, Claro, então também vai te alegrar na hora da prova, vai te alegrar na hora da escassez, vai te alegrar na hora que você ora e busca, e aquela solução que você tanto espera, ela não vem. Mas continua firme, continua crendo, continua esperando, meu irmão, continua esperando, minha irmã, não te preocupes. Diz nos Salmos, de número 37:5, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus sem reserva, é ele que cuida de nós, e ele cuida com zelo. Você acha que Jesus tem prazer em ver nós sofrendo? Não. Você acha que Jesus tem prazer em ver nós muitas vezes tristes? Não. Só que tem momentos que nós precisamos passar por algumas adversidades na nossa vida para que venhamos a obter experiência, para que sejamos provados e para que sejamos também aprovados pelo Senhor. Não adianta ser provado se não for aprovado. Precisamos ser aprovados pelo Senhor. Depois que nós viermos a estar prontos e aprovados, Senhor, agora o meu servo e a minha serva está apto para a minha obra. Deus não levanta no primeiro momento e vai, te converte hoje e vai fazer a obra. Você tem que passar por alguma experiência. A samaritana ali no poço de Jacó, ela teve que passar por uma experiência com Jesus ali no poço de Jacó. Depois ela saiu falando: venha, ouça o que eu estou falando. Não é porque eu estou falando, é porque aquele homem que esteve em encontro comigo disse toda a minha vida. Ele contou toda a minha história. Porventura não é esse o Cristo que haveria de vir? Era. Tem pessoas que têm que ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Ela tem que ter um encontro verdadeiro. E toda pessoa que se encontrou verdadeiramente com Jesus, a sua vida mudou. A sua vida foi transformada. A samaritana tinha ouvido falar de Jesus, mas ouvir não basta. O cego de Jericó também ouviu falar de Jesus, mas ele nunca tinha se encontrado. Mas certo dia Jesus vai passando ali pelo caminho, dizendo: olha, eu fui avisado que ele vai passar por aqui. Eu vou para a beira do caminho e vou gritar. Eu tinha ouvido falar, mas agora eu quero ver ele. Eu quero gritar bem alto. E ele foi para a beira do caminho e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos mandou que ele se calasse. Diz a Bíblia que ele cada vez gritava mais. Por quê? Porque a necessidade era do cego. Meu irmão, a necessidade é tua. Você tem que continuar gritando por Jesus. Eles mandam calar a boca porque tu é crentezinha, porque ele não te respondeu, porque você vem pedindo há muito tempo e não obteve a tua resposta. O que você quer dentro da casa de Deus? O que você quer ir na igreja toda a vida? O que quer estar fazendo oração toda a vida? Se ele não te respondeu, continua gritando. E aí Jesus vai parar, viu? E uma hora ele vai parar. Vai parar diante de você. E hoje ele está parando, está perguntando: o que queres que eu te faça? Ele olha os olhos, bem dentro dos olhos do cego, e diz assim: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja, Senhor. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Estás curado. A tua fé te salvou. E ele voltou a ver. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Continua gritando, continua falando. O Senhor não é surdo, não. Ele está ouvindo a tua oração e ele vai te responder. Obrigado a todos os nossos queridos e amados irmãos, meu amigo, meu companheiro de longa data, saudade, irmão Claudemir Pinheiro. Deus te abençoe, meu companheiro. Deus te dê vitória aí, Demais irmãos que estão nos acompanhando, a irmã Shirley, a irmã Eunice ali, Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando, a nossa missionária Márcia, Colombo, demais irmãos que nos dão esta honra, todos vocês que ainda irão assistir e ouvir a nossa live, Então nós vamos encerrar por aqui dizendo: meu irmão ou minha irmã,
Continua gritando. Continua gritando. Continua falando, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Até que ele vai perguntar para ti: o que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? E você vai colocar para Jesus. Não adianta colocar para mim, não adianta colocar para o homem, não adianta colocar para as pessoas. Quem tem a solução é só Jesus. Ele tem a solução para te dar, e hoje é dia de vitória. Hoje é dia de bênção. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aí onde você está. Hoje é dia da tua vitória. Você vai ser surpreendida. Você vai ser surpreendido e você vai dizer: meu Deus, eu estava esperando há tanto tempo, veio repentinamente de uma hora para outra. É isto que Deus fala conosco. Vamos orar? Convido você, aonde você está aí, a ficar em reverência. A ficar em reverência. A orar junto comigo e refletir. E conta para Jesus o segredo daquilo que você precisa. Conta para Ele, conta. Fala para Ele nesse dia: Senhor, eu estou há tanto tempo gritando. Estava pensando até que o Senhor não me ouvia mais. Eu estava há tanto tempo clamando e pensei que o Senhor não me ouvia mais. Mas hoje o Senhor tem falado comigo. A vitória está chegando, meu irmão. A vitória está chegando, minha irmã. Tão somente creia. Jesus tem a bênção para te entregar nas tuas mãos nesse dia. Vamos orar? Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, Senhor, me humilho diante da tua santidade. Obrigado pela tua palavra maravilhosa, pelo exemplo de vida do teu servo, apóstolo Paulo, pelo aprendizado, Senhor, que nesta epístola, Senhor, nesta carta, Pai, da tua palavra, eu posso alegrar o meu coração. O Senhor nunca abandonou um filho teu, uma filha tua. Obrigado por esta palavra, Senhor. Temos que ficar contentes na hora que nós temos e na hora que não temos. Temos que nos alegrar na hora da injúria, na hora da provação e na hora da bonança. Obrigado, Jesus. Abençoa tua filha, abençoa teu filho, teu servo, tua serva. Dá-lhe vitória. Responda a sua súplica, Senhor. Responda a sua oração, Paizinho querido. Aonde estão nossos irmãos, as nossas irmãs, do outro lado do Brasil, aonde quer que esteja. Eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua graça, eu te peço a tua proteção. Pai querido, Pai amado, também pela nossa nação brasileira. Eu intercedo, Senhor. Eu intercedo sobre a nossa nação brasileira, Pai. Sobre os governantes, papai. Paizinho querido, eu sei que o Senhor tem um projeto, Senhor, com essa nação. Pai amado, Pai querido, levanta um clamor, Pai, em prol da nossa nação brasileira, do nosso Brasil. Amamos a nossa nação brasileira, assim como nós te amamos, Jesus. Toma conta da vitória, da graça. Dá-lhes um dia também abençoado para cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se ele não voltar até amanhã às 9 horas com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia.